Salve, salve meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mr. Cartola, trazendo aqui para vocês dicas e a escalação do time principal para a quarta rodada do Cartola FC. Mas antes mostrando aqui a nossa pontuação na última rodada, na terceira rodada do Cartola, onde mitamos com 111.33 e o patrimônio do nosso time está em 143.25 cartoletas. Vamos em busca de mais uma mitada nessa quarta rodada. Você que não é inscrito já chega aí se inscrevendo para também mitar. Ativa o sininho da notificação para receber sempre novos vídeos. E já chegando, deixando aquele like aí pra gente, ok? Bem, meus amigos, vamos agora escalar o nosso time para a quarta rodada do Cartola e dar dicas de boas opções para essa rodada. Começando aqui pelo nosso goleiro. Nosso goleiro será o Cássio do Corinthians. O Cássio está em uma excelente fase, é um dos melhores goleiros do Brasil nesse começo de campeonato brasileiro. Então o Cássio será o nosso goleiro, enfrenta o Coritiba em casa e o Corinthians tem grandes chances de manter o SG. Além do Cássio, outras boas opções de goleiros que a gente vê para essa rodada são o Thiago Volpi do São Paulo, que enfrenta o Bahia em casa. O Marcelo Lomba do Internacional também vejo como uma opção para SG, enfrentando o Atlético Goianiense em casa. O Lomba ainda não tem nenhuma defesa difícil no campeonato, mas a chance de manter o SG nos faz aqui indicá-lo como uma boa opção. Também vejo como uma boa opção para a rodada o Fernando Praz do Ceará, que enfrenta o Vasco em casa. O Praz já tem 5 defesas difíceis e no único jogo do Ceará em casa ele fez 11,80 contra o Grêmio, mesmo sofrendo gol. E por fim, vejo também como uma boa opção para a rodada, mesmo que venha de uma negativação gigante, tá? O Diego Alves é sim uma excelente opção para essa rodada, enfrentando o Grêmio em casa. O Grêmio é um dos times que mais cede ponto para goleiro. E o Diego Alves, além de poder pontuar bem, pode valorizar, porque vem bastante desvalorizado, certo? Essas são as melhores opções de goleiros para a rodada. E agora a gente vai aqui escalar os nossos zagueiros. O primeiro zagueiro do nosso time será o Vitor Cuesta do Internacional. Mesmo vindo de negativação diante do Fluminense fora de casa, o Vitor Cuesta é um dos melhores zagueiros do nosso campeonato. Tem 8 desarmes no campeonato já. Enfrenta o Atlético Goianiense com chance de manter o SG e de conseguir mais alguns desarmes. O nosso segundo zagueiro será o zagueiro Gil do Corinthians. Corinthians enfrenta o Coritiba em casa. Grande chance de manter o SG. O Coritiba ainda não tirou o SG de ninguém no campeonato. E o Gil, em um jogo, tem 2 desarmes e nenhuma falta cometida. Fez 4,40 porque teve um cartão amarelo. Mas o Gil, além de poder conseguir o SG, tem chance de desarmar e ainda de fazer gol. Então o Gil será o nosso segundo zagueiro. Outras opções de zagueiros para a rodada, ao nosso ver, são Pedro Jeromel do Grêmio, que nunca poderá deixar de ser indicado. Pedro Jeromel fez 2 boas pontuações atuando em casa. Vai ter um jogo dificílimo contra o Flamengo fora de casa. Pode perder o SG, mas o Jeromel pode também conseguir alguns pontos com desarmes. Então o Jeromel é sim uma boa opção para essa rodada. Outra boa opção, ao meu ver, é Júnior Alonso do Atlético Mineiro, que também tem um jogo equilibrado fora de casa contra o Botafogo. Mas o Júnior Alonso vem em uma regularidade de pontuação, tendo feito 8 desarmes e cometido apenas 2 faltas. Ainda não tem cartão amarelo. É só ficar atento para ver se o Júnior Alonso vai jogar. O Sampaoli gosta de mexer no time e o Júnior Alonso já vem de uma sequência de jogos. Então, assim como o Sampaoli poupou o Guilherme Arana no último jogo, pode ser que o Júnior Alonso seja poupado nesse também. Mas jogando é uma boa opção para a rodada. Além deles, a gente pode indicar aqui também como uma boa opção o Danilo Avelar do Corinthians, que enfrenta o Coritiba em casa. Grande chance de manter o SG, tá? Não desarma muito o Avelar, mas também chega à frente nos escanteios para finalizar. Já fez gols esse ano pelo Corinthians e é também uma boa opção. E por fim, temos aqui o Rafael Vaz, que enfrenta o Fortaleza em casa. O Goiás tem grande chance de manter o SG, já que Fortaleza, assim como o Coritiba, não tirou o SG de nenhum time nesse campeonato. Rafael Vaz, além de poder manter o SG, pode conseguir desarmes e também fazer gols.
Essas são as melhores opções de zagueiros para a rodada, ao meu ver. Mas nossos zagueiros serão Vitor Cuesta e Gil. Partindo agora aqui para a escalação dos nossos laterais. Nosso primeiro lateral não poderia deixar de ser o Saravia do Internacional. O Saravia já tem nada mais nada menos do que 21 desarmes em 3 jogos no campeonato. No jogo em casa contra o Santos, mitou gigantescamente, fazendo 17,30. Comete poucas faltas, 6 faltas dá uma média de 2 faltas por jogo, já deu uma assistência para o Guerreiro no jogo em casa. E o Saravia é a melhor opção de lateral para essa rodada, ao meu ver. Tem chance de manter o SG e de conseguir mais alguns desarmes. O nosso segundo lateral vai ser o Felipe Luiz do Flamengo, certo? Felipe Luiz começou um pouco mal o campeonato, fazendo gol contra o Atlético, mas vem se recuperando, tá? E o Grêmio costuma ceder muitos pontos para laterais esquerdos. Então, Felipe Luiz será o nosso segundo lateral e a gente vê como uma boa opção. Mesmo que perca o SG, pode sim pontuar bem. Outras boas opções de laterais para a rodada são o Reinaldo do São Paulo, que enfrenta o Bahia em casa. O Guga do Atlético Mineiro, que enfrenta o Botafogo fora de casa. O Abner Vinícius do Atlético Paranaense, que enfrenta o Palmeiras em casa. O Sid Clay do Corinthians, que enfrenta o Coritiba em casa, certo? E por fim, o Aderlan do Bragantino, que enfrenta o Fluminense em casa. O Aderlan já tem bons números aqui de desarmes no campeonato. 15 desarmes em 3 jogos, tá? Mas no único jogo que jogou em casa fez 2,90 contra o Botafogo. Mas vejo o Aderlan contra o Fluminense também como uma boa opção. Mas há melhores opções para a rodada, ao meu ver. Essas são as melhores opções de laterais para essa rodada. E nossos laterais serão Saravia do Inter e Felipe Luiz do Flamengo. Escalando aqui agora os nossos meias para essa rodada. Os nossos meias serão Daniel Alves do São Paulo, que enfrenta o Bahia em casa. No único jogo em casa do São Paulo contra o Fortaleza, Daniel Alves deu uma boa mitada com 16,40, tá? Fez gol e foi muito bem. Além do gol, fez mais de 8 pontos, certo? Então, Daniel Alves contra o Bahia é uma boa opção. Podendo desarmar, finalizar e fazer gol. O nosso segundo meia será o Yoran, do Atlético Mineiro, que enfrenta o Botafogo fora de casa, no jogo equilibrado. Mas a gente vê o Atlético aí como um leve favorito para esse jogo. Yoran tem boas chances de conseguir pontos em desarmes, finalizações, assistência e gol. E o nosso terceiro meia será o Thiago Galhardo, do Internacional. Galhardo joga em casa contra o Atlético Goianiense. O Internacional é favorito. A gente precisa ver aí como é que o Internacional vai se comportar sem o Guerreiro, né, que se contundiu infelizmente e está fora do campeonato 2020. Deve voltar só no próximo ano. Mas o Galhardo, que joga avançado no Inter, tá? Tem boas chances aí de fazer gol, de dar assistência, de finalizar. No jogo em casa contra o Santos, perdeu um gol feito embaixo das traves. Não só um, acho que 2. Mas contra o Atlético Goianiense, o Internacional é favorito. E o Galhardo tem boa chance de dar uma boa mitada. Então será o nosso terceiro meia. Outras boas opções de meias para a rodada são a Arrascaeta do Flamengo, né? Que vem de uma mitada. Enfrenta o Grêmio em casa num jogo complicado. Mas a Arrascaeta está voltando aí à boa fase. E não pode deixar de ser indicado. Também vejo como boa opção o Léo Cittadini do Atlético Paranaense, que enfrenta o Palmeiras em casa, em um jogo também equilibrado. Mas o Cittadini fez 2 boas pontuações, tá? E o Palmeiras não está em boa fase. Então o Cittadini tem boas chances aí de conseguir desarmes, finalizações, assistência e gol, certo? O Palmeiras, quando jogou contra o Fluminense fora de casa, o Dodi, que tem ali mais ou menos a mesma posição que o Cittadini, ali de segundo volante,
tá? Fez 8.30 apenas com desarmes e faltas sofridas. Então o Cittadini é uma boa opção contra o Palmeiras. Quem eu vejo aqui também como uma boa opção para a rodada é o Edenilson do Internacional, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. O Edenilson é aquele meia que costuma chegar na área para finalizar. Fez um golaço contra o Santos no primeiro jogo que o Inter fez em casa nesse campeonato. E o Edenilson é sim uma boa opção para essa rodada. Quem eu vejo aqui também como uma boa opção para a rodada, pelo adversário, que não vem muito bem, é o Luan do Corinthians, né? A gente espera muito do Luan, que ele volte a ser aquele jogador que era no Grêmio. E tem grande chance de poder fazer um bom jogo e uma boa pontuação contra o Coritiba. Podendo fazer gol, finalizar, tá? E até desarmar, ele já tem 2 desarmes no campeonato. Então vejo o Luan também como uma boa opção, tá? É um pouco mais arriscada porque não vem em boa fase, mas pode sim desencantar contra o Coritiba aí e fazer uma excelente pontuação. Essas são as melhores opções de meias para essa rodada, ok? Mas nossos meias serão o Ioran do Atlético Mineiro, o Galhardo do Inter e o Daniel Alves do São Paulo. Escalando agora aqui os nossos atacantes. Não podemos deixar de escalar aqui, né? Mesmo estando bastante valorizado. O Marinho dos Santos, mito Marinho. Maior pontuador da rodada. 23 pontos. Vai enfrentar o Sport fora de casa. Mas eu vejo o Santos aí como favorito no confronto, tá? E o Marinho é aquele atacante que pontua bem em casa e fora. No único jogo do Santos fora de casa contra o Inter, um adversário difícil, ele fez 6.20 sem gol e sem assistência. No último jogo deu 2 assistências e fez um gol. E no primeiro jogo em casa também fez um gol. Então aqui eu vejo um jogo aqui com o Santos sendo levemente favorito. E o Marinho no contra-ataque, meus amigos. Espero aí também mais uma vez uma excelente opção, uma excelente pontuação do Marinho. Então será o nosso primeiro atacante. O nosso segundo atacante será o Jô do Corinthians, que enfrenta o Coritiba em casa. O Corinthians é favorito. O Coritiba tem 3 derrotas no campeonato. E o Jô vem bem no Corinthians nesse momento. Está numa boa fase, tá? E tem tudo aí para deixar pelo menos um golzinho contra o Coritiba. Por isso será o nosso segundo atacante. Ele já tem um gol e uma assistência no campeonato. Nosso terceiro atacante para a rodada será o Gabigol, do Flamengo. Gabigol não começou muito bem o Cartola desse ano. Mas uma hora vai ter gol do Gabigol. E contra o Grêmio ele costuma marcar gols, viu? Então o Gabigol, eu vejo ele sim. Apesar do Flamengo não ter começado bem o campeonato, ele também não ter começado bem. Já está sem marcar 7 jogos, parece. Mas tem um jogo difícil contra o Grêmio. A enfrentar uma zaga também dura. Mas o Gabigol é uma excelente opção. Costuma fazer gol contra o Grêmio. E se tiver pênalti, provavelmente ele quem bate. E a gente vê aí nesse início brasileiro que está tendo muitos pênaltis. Né? Rodada passada teve diversos pênaltis. E o Gabriel, não só por isso, mas acreditando que ele mantém o seu retrospecto positivo quando enfrenta o Grêmio, a gente vê o Gabigol com uma boa opção. E essa rodada vai ter gol do Gabigol. Por isso ele será o nosso terceiro atacante nessa rodada. Outras dicas de atacantes para a rodada são o Marrone do Atlético Mineiro. Mitou também para a gente na última rodada com 19.70. Enfrenta o Botafogo fora de casa. Jogo equilibrado, mas vejo o Atlético com leve favoritismo. E o Marrone podendo deixar pelo menos mais um gol aí e pontuar bem. Bruno Henrique também é uma boa opção para a rodada. Enfrenta o Grêmio num jogo complicado em casa. Mas o Bruno Henrique, assim como o Gabriel, costuma fazer gol contra o Grêmio, tá? E é sim também uma boa opção para a rodada. Arthur também não posso deixar de indicar. Enfrenta o Fluminense em casa, num jogo difícil para o Bragantino. Mas o Arthur mantém uma regularidade. E no último jogo em casa fez 6.40. Também é uma boa opção. O Kleber do Ceará. Também vejo como uma excelente opção para a rodada. Enfrenta o Vasco em casa. O Kleber já tem 2 gols no campeonato.
Nesse jogo aqui, da segunda rodada, contra o Grêmio em casa, ele fez um gol e tinha tudo para fazer 2 gols. Teve uma finalização ali quase na pequena área, que o Paulo Vitor do Grêmio fez uma defesaça com o pé, mas ele ia fazer 2 gols nessa rodada. Então, contra o Vasco em casa, certo? Eu vejo o Kleber como uma excelente opção para essa rodada. Também indico aqui como uma boa opção de atacante para a rodada o Alejandro, do Bragantino. No único jogo do Bragantino em casa contra o Botafogo, ele fez 10,70, tá? Com um gol e com finalização na trave. Então, Alejandro também é uma boa opção jogando em casa contra o Fluminense. E por fim, tá? O Pablo, apesar da fase do São Paulo não ser boa, eu vejo o Pablo como um dos melhores jogadores do São Paulo. Finaliza bastante. Se não voltar como fez contra o Fortaleza para jogar de volante e fazer diversas faltas, né? Quando a gente escalou ele como capitão na segunda rodada, vejo sim o Pablo como uma boa opção, tá? Para fazer pelo menos um gol aí contra o Bahia. Então essas são as melhores opções de atacantes, ao meu ver. E nossos atacantes serão Marinho, Gabigol e Jô. Vamos escalar aqui por fim o nosso técnico. Pela questão das cartoletas, nosso técnico será o Fernando Diniz do São Paulo. Certo? As melhores opções de técnicos para essa rodada, ao meu ver, são o Cudê do Internacional, o Thiago Nunes do Corinthians, tá? O Cuca do Santos, também vejo como uma boa opção, um pouco mais arriscada por jogar fora de casa, tem sempre a chance de perder o SG, mas como eu falei, o Santos é favorito no confronto e também o Cuca é uma boa opção. Além deles, a gente pode indicar aqui também o Guto Ferreira do Ceará, que enfrenta o Vasco em casa, também vejo como uma boa opção, tá? O Domi do Flamengo também enxerga como uma boa opção na rodada. E por fim, o Ney Franco do Goiás, que enfrenta o Fortaleza em casa com chance de manter o SG. Essas são as melhores opções de técnicos para a rodada, ao meu ver. Vamos agora aqui escolher o nosso capitão. Nosso capitão para essa rodada, por enquanto, será o Jô do Corinthians, tá? Qualquer mudança, eu avisarei para vocês amanhã. Pode ser aqui no YouTube ou no Instagram, certo? Quem não segue lá o Instagram é só procurar Mr. Cartola. Vamos confirmar aqui nossa escalação. Nosso time está escalado para essa quarta rodada, tá? Qualquer mudança, qualquer atualização, revisão, eu informarei a vocês. Então, o time escalado com 143 cartoletas, certo? Vamos aí para mais uma mitada aí, se Deus quiser, nessa quarta rodada. E é isso, meus caros. Obrigado aí a vocês, certo? Deixa aquele like aí, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu e até a próxima!